Olá, caríssimos e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e você está no Pentateuco, breve introdução. O vídeo de hoje vai trabalhar exatamente o livro do Deuteronômio. Isso! Qual que é a palavra-chave deste livro glorioso, lindo e espetacular? Obediência. Nossa, palavra dura! Versos chaves, Deuteronômio 5:29, capítulo 10, versos 12 e 13, capítulo 11, versos 26 ao 28, capítulo 28, verso 1. A mensagem de Deuteronômio, o verdadeiro motivo para a obediência é a necessidade da obediência. Esse nome, Deuteronômio, é derivado das palavras gregas deuteros, que significa segunda, e nomos, que quer dizer lei. Moisés é o autor comumente aceito. A ocasião histórica deste livro trata que a geração passada de Israel havia perecido no deserto e era importante então que a lei fosse repetida e novamente exposta à nova geração antes que esta entrasse na terra prometida tão sonhada. O conteúdo do livro de Deuteronômio é uma série de discursos e exortações dadas por Moisés lá nas planícies de Moabe, antes da travessia do Jordão. O tema principal, repetição das leis proclamadas no Sinai, com o chamado à obediência, mesclado com as lembranças e experiências da geração passada. Pensamento-chave, o requisito divino da obediência. Deuteronômio 10, versos 12 ao 13. Quer uma sinopse do livro? Lembranças do relacionamento de Deus com Israel no passado, Deuteronômio 1 ao 4. Repetição do decálogo e referência à eleição de Israel como povo separado obediente aos mandamentos divinos, que Deuteronômio capítulo 5 ao 11, um código de leis devem ser guardadas em Canaã, Deuteronômio 12 ao 26, bênçãos pronunciadas sobre a obediência e maldições sobre a desobediência, a morte e as vidas expostas perante o povo, que vai ser trabalhado em Deuteronômio, os capítulos 27 ao 30, as palavras finais de Moisés, seu cântico, bênçãos, etc. Lá no capítulo 31 ao capítulo 33. Lembrança adicional da última visão e da morte de Moisés, que é trabalhado no capítulo 34. E lembra-te, o grande lembra-te está repetida com muita frequência em todo o livro. É o livro da memória, né? É o livro da fixação, do não esquecer. Lembra-te da promulgação da lei, capítulo 4, do 9 ao 10. Lembra-te da aliança, capítulo 4, 23. Lembra-te do cativeiro passado, capítulo 5, verso 15. Lembra-te da grande libertação, capítulo 7, verso 18. Lembra-te da liderança e da provisão divina, que está lá no capítulo 8, versos 2 ao 6. Lembra-te dos pecados passados, Deuteronômio capítulos 9, verso 7. Lembra-te dos juízos divinos, Deuteronômio capítulo 24, verso 9. Lembra-te dos dias passados, Deuteronômio 32, verso 7. As passagens mais importantes de Deuteronômio, nós dividimos em alguns subtópicos disso aqui. Primeiro, o grande mandamento e a importância de não se esquecer da palavra de Deus, Deuteronômio 6, 4 ao 12, as riquezas da provisão divina, os perigos, aliás, de esquecê-la e a idolatria, que está lá em Deuteronômio 8, as bênçãos da obediência, a maldição do pecado, Deuteronômio capítulo 28. O livro, vamos trabalhar ele então? O livro de Deuteronômio. Como eu quero que você se sinta em sala de aula, eu preciso tomar uma água agora, tá bom? Perdão. Vocês viram que eu não estou editando esses vídeos para que você se sinta realmente como se estivesse numa aula, tá bom? Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Seu nome significa segunda lei, se bem que o livro não contém uma nova lei, mas as leis dadas no Sinai, 39 anos antes. Aqui são revistas e comentadas. E impunha-se com urgência tal repetição, à exceção de Caleb e Josué,
Todos quantos saíram do Egito e receberam as leis em Sinai não mais existiram. Daí a necessidade de dar uma nova geração com toda a ênfase essa repetição. Dessa tarefa se desincumbiu Moisés uma série de discursos nas planícies de Moabe a fim de 40 anos de jordanear errante e exatamente um mês antes da travessia do Jordão pelos israelitas para que se apossassem da terra prometida. Esse discurso dirigido oralmente ao povo, que é o capítulo 1 ao 3, foram posteriormente escritos e reunidos de forma de um livro. Isso vai ser explicado no capítulo 31, versos 24 ao 26. O livro foi usado por Jesus, hein? Poderia-se supor que este livro tenha sido merecido particular estima por parte de Jesus Cristo, nosso notável Senhor, durante a sua infância, mocidade e vida de varão, pois no conflito que manteve com o tentador, Mateus 4, 1 ao 11, Lucas 4, 1 ao 13, e aí você vai conferir muito bem junto com Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, capítulo 6, verso 16, capítulo 6, verso 13, capítulo 10, verso 20. Todas as citações eram deste livro que Jesus usou. A julgar pelas muitas citações que aparecem nos livros dos profetas, deveria sido um livro favorito deles também. Satanás tem medo do livro de Deuteronômio? Vou te contar. Este livro tem sido alvo de terríveis ataques por causa da escola de alta crítica. A data do livro é questão importante na crítica do Velho Testamento. Sustentam os críticos que o livro não foi escrito por Moisés, mas por uns autores desconhecidos, no mínimo 600 anos depois. Dizem que o Pentateuco foi em grande parte escrito para glorificar o sacerdócio em Jerusalém e particularmente para estabelecer em Jerusalém o único templo para adoração em Israel. Como explicar então o fato de que o nome de Jerusalém não só é totalmente ausente em Deuteronômio, como também não é citado uma vez sequer nos demais livros de Moisés? Recordando-nos como Jesus o usou, não nos admira que Satanás o odeie e tente desacreditá-lo. Notáveis referências neste livro. O livro de Deuteronômio, ou Deuterius Nomus, contém a primeira referência aos filhos de Belial, Deuteronômio 13, 13. Pela primeira vez encontramos a lei de pendurar no madeiro condenado à morte, Deuteronômio 21, 22 e 23. A única referência no Velho Testamento à grande visão recordada em Êxodo 3, que pereceu ou precedeu a chamada de Moisés e a libertação de Israel, no 33:16, aquele que habitava na sarça, e a grande profecia acerca de um profeta que havia de vir, o Cristo. Capítulo 18, versos 15 a 19. Mais que uma revisão. Isso, Deuteronômio, este livro é muito mais que uma recapitulação e do que uma revisão da lei dada no Sinai. Não. Com autoridade foi dito que, abre aspas, o livro recorda o passado olhando para o futuro. Fecha aspas. O livro inteiro é um tratado divino sobre a obediência. Moisés já percebera bastante, lá em Números 20, verso 6, que a nova geração não era superior à de seus pais e reconhecia que tudo dependia da obediência. Sua própria vida, a posse de Canaã, a vitória sobre os inimigos, a prosperidade, a felicidade, assim como todo o vigor de uma natureza ardente, ele roga à nova geração e ele mostra quando Deus anseia para que os que o servem, o obedeçam. Lá no 5:29, porque eram seus, no capítulo 1, verso 3, lá no capítulo 14, verso 1, por que ele quer que a gente obedeça a ele? Porque ele nos amou. Capítulo 4, 37, capítulo 7, versos 8. Porque ele desejava preservá-los, a fazer progredir. Capítulo 4, do 1 ao 40, 5:29, 6, 2 e 3 e 24. E que pela gratidão ele dependia pela graça, misericórdia e privilégio imenso que lhes concedeu, eles deveriam render-lhe tal obediência. Capítulo 4, 7, capítulo 5, verso 6, capítulo 4, 33. Toda a beleza e força desse livro só pode ser apreciada quando lemos de uma vez, como é forte, poderoso no exortar e em apelar ao coração. Vamos analisar, essa é a parte mais amada, né? Há 8 discursos distintos e separados
com um capítulo final sobre a morte de Moisés. Primeiro discurso, retrospecto, capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43. Aí vai trabalhar a falta em Cades Barneia, suas jornadas, aplicação desse retrospecto e as cidades de refúgio. Segundo discurso vai trazer uma revisão, que são os capítulos 4 a 44 até o 26. Vai tratar aqui o maior do discurso de Moisés, evidentemente. Aqui Moisés revê as leis moral, cívica e cerimonial. Você tem que notar que em Deuteronômio 5, 22, e nada acrescentou, fecha aspas, a perfeição e a finalidade dos 10 mandamentos. Terceiro discurso, um aviso, capítulos 27 ao 28. Instruções quanto à solenidade da cerimônia ao ser realizada ao entrarem na Canaã. Você tem que notar o altar foi edificado sobre o monte da maldição, Deuteronômio 27, 5. Este é o Evangelho, não é mesmo? Quarto discurso, aliança, capítulos 29 e 30. Nesta aliança se estabeleceu as condições para Israel entrar na terra prometida. Não deixa de esquecer de observar a ênfase dada à circuncisão do coração. Lá no Deuteronômio 30, verso 6. Quinto discurso, isso traz para nós conselhos. Capítulos 31, verso 1 até o verso 23. São os últimos conselhos de Moisés a todo Israel, né? É uma prerrogativa bem no estilo de despedida. Os últimos conselhos de Moisés a Josué, que aí vai trabalhar o capítulo 7 e 8, né? O versículo 7 e 8, perdão, aos sacerdotes, os versículos 9 a 15, o aviso do Senhor, que é os versículos 14 a 21. Aí você pode até grifar, né? A tristeza do Senhor nessa sua declaração. O sexto discurso é a instrução, capítulo 31, versos 24 ao 29. Este é um discurso aos levitas, com respeito à preservação do livro de Deuteronômio. Nota que o verso 26 significa literalmente perto do lado da arca. Isso mesmo. Sétimo discurso, cântico, que é o capítulo 31, verso 30 e o capítulo 32. É um salto sublime, evidentemente. Não esquece de notar que ali no verso 44 se deduz que Moisés cantou em dueto com Josué. Israel acompanhava em coro. Oitavo discurso, a bênção, que é o capítulo 33. Esse discurso é realmente uma profecia notável, né? Não esquece de notar o capítulo 33, né? O que tem lá no capítulo 33? Capítulo 33, verso 23, separado. Verso 23, satisfeito. E verso 29, salvo. Aparecem essas três palavras lá no capítulo 33. E é muito bonito. Nono discurso, isso é para coisa de exegeta, né? Exegeta que gosta de, como diz a minha avó, escrafunchar a Sagrada Escritura. Nono discurso, Moisés, capítulo 34. Uma morte solitária, como é toda morte. Morte ante a uma visão, morte no abraço divino, pode ser traduzido, morreu pelo beijo de Deus. Gente, eu sou apaixonado por Pentateuco. Pentateuco é bonito demais. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.